single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, alunos do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula hoje de língua portuguesa comigo, professora Janaína, ok? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre uns assuntos, tá? Eu já fiz um videozinho curtinho aí, tentando passar para vocês o conceito dessas coisas. Então, primeiro vocês assistiram o vídeo curtinho, realizaram as tarefas do livro e depois agora nós vamos fazer neste vídeo a correção dessas atividades. E quando a gente corrige, a gente vai tirando dúvidas também, vou trazendo para vocês novos apontamentos também. E nessa aula nós vamos fazer as páginas 15 até a página 22, tá? Iremos realizar as atividades da página 15 até a página 22. Nessas páginas a gente trabalhou lá sobre o discurso direto e o discurso indireto. Nós falamos de verbos de locução, né? Os verbos de enunciação. E a gente falou também de advérbios e locuções adverbiais e falamos das palavras com X. Quantos assuntos numa aula só, certo? Então a gente vai fazer com calma aqui a correção e vamos retomar esses assuntos aqui, ok? Então você vai pegar o seu livro aí, vai abrir lá na página 15 e vamos falar agora aqui do discurso direto, tá? Aqui no meu slide eu tenho tudo aí, tá no livro de vocês, tá? Porém, eu trouxe numa ordem um pouco diferente para me tentar explicar para vocês. Então, vocês observem um pouco aí que vai estar no livro de vocês, porém, de repente, numa ordem diferente. Aqui eu vou explicar para vocês primeiro o discurso direto. Bom, o discurso direto, ele vai dizer exatamente o que o personagem fala. Ele vai falar ok do personagem. Quando a gente viu aí no nosso livro essa frase assim: uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Quem foi que falou isso, né? Era o tio. Mas essa fala aí é exatamente o tio que tá falando e não o narrador. Então, o livro pede aí, nesse trecho, as palavras são do narrador ou do personagem. Então, a gente sabe exatamente que é do personagem. Então, a gente caracteriza esta parte do conto como um discurso direto, certo? Onde a gente vê as falas dos personagens de forma direta. E, geralmente, ela é separada por um quê? Por um travessão ou por aspas, quando a gente diz lá, né? E disse, dois pontos, travessão, abre aspas, escreve, né? Aqui a gente usou apenas as aspas, ok? Então aqui a gente caracterizou novamente o discurso direto, que a gente diz aí que são as falas diretas do personagem da história e não o narrador que está falando. É um discurso direto, o próprio personagem está falando aquela frase, ok? Agora nós vamos falar aqui do discurso indireto. No discurso indireto a gente vê quando alguém está narrando um fato, um acontecimento, né? Aqui o texto traz, ele explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando e sacudia a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que com uma bússola perfeita não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Então, nessa parte aqui do trecho, quem está falando? É o menino? É o pai? É o tio? Não. Quem está falando é o narrador, certo? O narrador tá contando a história pra gente, né? Contando o que ele viu, né? Que o pai explicou pro menino, né? E aí não é uma palavra direta, em si um discurso indireto, quando o narrador contou pra gente o que o pai disse. Então a gente caracterizou aí como discurso indireto, né? O narrador conta uma história, certo? E aí a gente acaba conhecendo as palavras dos personagens indiretamente, através do narrador, tá?
E aí a gente classifica aí o que é um discurso indireto. Então a gente falou aí do discurso direto e do discurso indireto. Ainda na página 15, o nosso livro vai trazer no número 2 aí, a gente vai marcar com o X o que é direto. Direto é quando o próprio personagem falou. Então na primeira frase aí, um presentinho do seu avô, disse ele. E aí, quem é? É um discurso direto? Sim, o próprio avô falou pro filho, né? Então a gente marcou aí. Eu já não aguentava mais esperar. Eu já não aguentava mais esperar. É o discurso direto ou é o narrador que está falando isso? Bom, é o narrador, então a gente não marcou essa frase. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Olha aí como é que ele disse. Eu disse, né? Olha como é que ele está usando as aspas. Então, aqui a gente diz que é um discurso que... direto, o próprio menino tá falando a frase dele. Pai, eu disse, né? Olha aqui. Então, e a gente vê aí o uso das aspas. Então, a gente diz que é um discurso direto. Na outra frase, a gente colocou assim. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve pra nada. E aí é o quê? Ele falando, né? Então é o próprio menino falando ainda, contando, mas com as palavras dele. Então a gente também disse que seria um discurso direto. E a gente observa aí também o uso das aspas nessa frase. Só que esta aqui, meu pai, disse meu pai, essa aqui não serve pra nada, ok? E a frase de baixo está falando assim: meu pai passou a ela a bússola. E aí ele tá falando, eu passei a ela a bússola? Não, ele tá falando que meu pai, alguém. Então ele tá narrando uma parte, né? Então a gente não classifica essa frase aí como discurso direto. Em si, seria um discurso indireto. E você observa aí também que não tem o uso nem de aspas, nem de travessão. Correto? Agora nós vamos lá para a página 16 do nosso livro. E antes, eu ainda trouxe aqui novamente algumas frases para a gente caracterizar aí o discurso direto e o discurso indireto, tá? Eu trouxe exemplos aqui dessas frases. Então, quando eu falo, eu comecei minha dieta ontem. Eu comecei minha dieta. É um discurso direto, tô falando eu, né? Eu preciso estudar para a prova, também seria um discurso direto. Vou caminhar à noite, também é eu, né? Eu falando, né? Nós viajaremos amanhã pela tarde. Isso tudo a gente caracterizou aí como direto. E aí, como é que a gente vai passar essa frase do discurso direto, passando a frase aí para o discurso indireto, quando a gente não será a própria pessoa falando. Então, quando eu falei, eu comecei minha dieta ontem, quando eu passo para o indireto, a gente fala, ela disse, né? Alguém disse, ela disse que vai começar a dieta. Quando eu estou falando, eu preciso estudar para a prova, e aí a outra pessoa vai falar isso, ela vai falar, ela informou que precisa estudar para a prova. Quando a gente diz aí, vou caminhar à noite, uma frase minha, e aí a outra pessoa refala essa frase como se fosse um discurso indireto, falou, ela foi caminhar e volta em breve. Então, não seria um discurso direto e sim indireto. Quando a gente usa esse exemplo aí, nós viajaremos amanhã pela tarde. Então, nós ali no discurso direto. E eu vou passar essa frase do discurso direto, vou passar ela para um discurso indireto, como se outra pessoa te dando essa informação. Eles disseram que viajariam amanhã, ok? Então eu trouxe aí o exemplos de passando frases do discurso direto, passando essas frases para o discurso indireto, tá? Pra gente continuar aí nossa aula ainda e começar a entender ainda mais essa questão do discurso direto e indireto. Aqui no nosso livro ainda, nós temos na página 16, tá? Na página 16, essas questões aqui que nós vamos fazer juntos. Vamos reler esse trecho aqui. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse.
Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer. Então pediu que esperasse um pouco lá fora. Bom, esse trecho aí, o que você acha? Ele é o quê? Um discurso direto ou um discurso indireto, né? Ele está dizendo que o avô dele fez, não foi ele que fez, ele está passando, né? Seria quando ele apresenta o discurso indireto. E o nosso livro vai pedir aí, ó, pinte as partes que apresenta um discurso indireto. Quando ele disse não poderia ir, que eu não reparasse. Seria uma parte aí do discurso indireto. A outra parte é quando ele falou assim, ó, pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Se eu fosse passar essa frase aí, pediu que eu esperasse um pouco lá fora, né? E aí, se eu fosse passar essa frase para um discurso direto, como se fosse o avô dele falando, a gente vai falar, ele me pediu, né? Ele seria também, como é que a gente faria essa passagem aí? Me pedindo para que eu esperasse lá fora, entendeu? Né? Meu netinho, meu menino, me espere lá fora. Seria passando essa frase para o discurso direto. Seria o avô dele falando para ele, meu neto, me espere lá fora, me aguarde lá fora. Estaria fazendo como se fosse o discurso direto. Só que aqui nesse trecho a gente circulou aí, eu circulei, vocês vão pintar a frase aí que caracteriza um discurso indireto, tá certo? Na letra B, nós vamos reescrever, né? Que foi exatamente aí o que eu falei pra vocês. Vamos reescrever esses discursos do indireto e vamos passar ele para o direto, ok? Aí vocês vão colocar aí, existem diversas formas, tá? Então, eu vou botar o meu exemplo aqui e se você sentir dúvida lá na tutoria ou por e-mail, você pode me enviar ou deixar um comentário aqui no nosso vídeo perguntando se a sua frase está certa, tá? Eu trouxe aqui algumas e aqui você pode me dizer depois qual foi a que você fez, tá? Ele me abraçou apertado, mas disse, não repare, eu não vou poder ir. Seria uma parte aí transformando o discurso indireto para direto. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto, quase sempre com a barba por fazer. E então me pediu, né? Como é que ele pediu? Espere um pouco lá fora, ok? Então, essa é a forma aí de transformar o discurso indireto para o discurso direto, ok? Agora nós vamos falar sobre os verbos, né? Sobre esse verbo aí de elocução, certo? É o verbo que vai estar aí nesta frase. Bom, esse verbo, ele vai indicar o quê? Ele indica ação. A gente já sabe que verbo indica ação, ok? Mas ele vai dizer a ação de quem? A ação do personagem lá, a ação do personagem nesse conto, né? Quando a gente fala, não sei o que, me disse, qual é a ação? O disse, né? O verbo dizer, tá enunciando, né? Tá fazendo os verbos mais de elocução. E a gente trouxe aqui, o livro de vocês trouxe o dizer, o falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer. Ele tá sempre ligado lá à atitude do personagem, tá? Ele vai vir muito no discurso direto, tá? Ele vem sempre muito ligado quando a gente usa lá as frases lá no discurso direto, quando nós mesmos estamos falando. Então, eu disse, né? Eu falei, eu me acalmei, eu desconfiei, entendeu? Então, esses são os verbos aí de elocução. Vamos fazer a atividade que o nosso livro pediu aí sobre isso? O livro ainda na página 16 pediu assim, ó. Transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem.
E aí, vocês acharam? Essa foi bem difícil, né? Confesso, mas eu tenho certeza que vocês procurando e sabendo lá agora o que é esse verbo, vocês acharam a parte do trecho que ele fala assim. Ao me ver, ele disse, olha, aqui tá errado, tá, gente? Aqui, ó. Ah, perdão, vou voltar. Aqui eu coloquei doce, mas é disse, né? Ao me ver, ele disse. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Seu avô pergunta sempre por você. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá. Esse trecho a gente tem um verbo aí. É justamente o disse, né? É justamente esse... Eita! É justamente o verbo disse, quando ele está dizendo. Esse verbo, ele está ligado diretamente ao tio lá, né? E o tio falou, uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Certo? Se você achou um outro trecho, você pode deixar aqui no comentário na tutoria e eu converso com você se está certo ou não, tá ok? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos fazer a nossa página 17 e a gente vai fazer a sessão aí, lápis na mão, e a gente vai falar as palavras com X. Tá? Eu fiz um videozinho aí pra vocês, expliquei as 3 regrinhas aí, quando a gente usa o X e quando a gente usa o CH. Trouxe as 3 regras e as 3 exceções. E eu espero que você tenha entendido e agora aqui vamos praticar essa questão aí. O nosso livro, além dessas regras do uso do X e do CH, ele vai falar também do som, né? Que o X ele tem o som de S, o som de Z, o som de CS. E aí a gente vai fazer essas correções aqui no nosso livro. Vamos lá. Bom, eu não entendia bem o que ele fazia. Ele me explicava sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo, que isso deixava aborrecido. Transcreva as palavras escritas com X, né? Você olhou esse trecho aí, você identificou as palavras com X, né? Explicava, certo? Expressão, ok? Vamos ver aí, você identificou mais? Deixava, né? E aí, vamos lá, você que já viu o meu vídeo, por que explicava, escrevemos aqui, ó, expressão, e o deixava a gente tem aqui um ditongo, né? Então a gente colocou o X, ok? Bom, leia em voz alta as palavras que você transcreveu. A letra X apresenta o mesmo som em todas as palavras? Ei, explicava, expressão, deixava. Olha, não tem, né? Quando a gente fala cada palavra, a gente viu que ali cada X, né, tem de repente o som diferente, ok? Assinale os sons que apresentados pela letra X nas palavras que você... A gente achou o quê? O som de... S, quando a gente falava explicava, certo? E a gente também tem o X com o som de CH, quando a gente fala deixava. Às vezes a gente pensa assim, é com X ou com CH, mas agora você já sabe, porque eu já te dei a regrinha lá. Se for depois do ditongo, você vai escrever ali com X, certo? E já o explicava e o expressão, a gente tem ali o X com o som de S. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, lembre-se aí na língua portuguesa, a letra X aparece vários sons, certo? Nós temos o X com o som de CH, nós temos o X com o som de S, nós temos o X com o som de CS, né? Táxi, ó, táxi, né? E nós temos o som do X de Z, exame, ok? Então, isso tudo é as formas de a gente ver o X nas palavras. Continuando ainda,
vamos a esse desafio aqui. No conto que você leu, há uma palavra em que o X representa o som de Z. Localize essa palavra e transcreva o texto que ela aparece. E aí, você achou? Foi bem fácil, hein? Na parte ali que ele falou da bússola, ele estava fazendo o que com a bússola? Ele estava examinando o objeto. E olha como é que a gente escreve examinando com X. E ela tem, ó, Ih, até falhou. E ela tem um sonzinho de Z, ok? Então, vamos lá. Vamos passar agora para a próxima página. Vamos fazer a página 18 aí do nosso livro. Indique os sons representados pela letra X das palavras a seguir. Vamos ver aí? Shampoo. E aí, você acha que shampoo, o X, ele tem som de quê aí? Shampoo. A gente pode dizer que esse X, ele tem o som de CH, né? Ele vai ter uma característica ali que a gente fica de CH, som de CH. Exagero, essa é bem fácil. Exagero aí, ó. Tem gente que até já escreve com Z, né? Mas lembrando que exagero a gente vai escrever com X e ele tem o som de Z. Aproximar, como é que vai ser esse som do X aí? O aproximar, ele tem o som de S. Reflexo, ó, reflexo. Bem fácil, né? Xo, ó, reflexo. Tem aquele som lá de CS. Abacaxi, muito fácil. Tem o som de CH. Exemplo, aí o som de Z, ok? Máximo, nós temos aí com o som de S, ok? Crucifixo, crucifixo, ó, que sou, é o som do CS, ok? Enxurrada, o churrada que a gente pode trocar pelo... Pode imaginar que seria com CH, mas é com X, tá? Exibição, bem fácil esse, né? O mais fácil é o X com som de Z, né? Exibição. Excelente, como é que a gente vai ver? Com o som de S. Tóxico. E aí, a gente viu tóxico, ó o que? O CS aí de novo, tóxico. Peixe. E aí, como é que a gente vê lá o peixe? Com o som de CH, ok? Exército, bem fácil esse, né? É o mais facinho lá que eu já falei com vocês, que é o som de Z. Exceção é o som de S. E táxi, novamente ali, ó, é o som de CS, ok? Então, eu aposto que vocês acertaram todas aí. Aqui, ó, sublinhe em cada item a palavra cuja letra X representa o mesmo som que as demais. Enxada, enxame, exame e enxoval. Bom, o enxada, enxame aí, direitinho. E o exame, enxoval. O exame aí tá de intruso, né? O exame tá com som de Z, né? Exame. Mas já o enxada, já o enxame e já o enxoval não é, né? E se você observar, aqui a gente tem a regrinha lá que eu ensinei no vídeo, né? Do que a gente usa o X no prefixo, né? Depois do prefixo em. Então a gente tem em, e no exame a gente não tem, certo? Na letra B, exemplo, êxito, exílio e enxuto. Quem você acha aí, ó, que está o quê? Que está no... que é o intruso. Exemplo ali, ó, o som de Z. Êxito, o som de Z. Exílio, o som de G. E o enxuto? O enxuto tem som de Z? Não, ele é um intruso aí nessas palavras, né? Lixa. Táxi, ó, táxi lá, o som do C. Fixar, ó, de novo. Anexo. Então, a gente aqui na letra C, a gente tem quem?
lixa. O lixa não tá ali com o CS, né? Táxi a gente tem o som do CS, fixar a gente tem o som do CS e o anexo a gente não tem. Na letra D ali, enxugar, auxiliar, próximo e máximo. Quem você acha aí que está aí com... Quem vocês acham aí que vai estar de intruso aí nessa frase? Enxugar, né? Porque quando a gente fala auxiliar, próximo e máximo, ok? Então, vamos agora para ainda na mesma página, né? O exercício 4. Classifique as palavras do quadro de acordo com o som representado pela letra X. Quais dessas palavras aí tem o X com o som de S? Nós temos máximo, próximo e auxílio. E com o som de CH, mexer, né? Mexer. Eu falei lá no outro vídeo, esse mexer aí é diferente da mecha, né? Então, mas ele tem o som de CH. Puxar, chale. Lá do CS, né? Que é, né? Fluxo, né? Do CS, maxilar. Conexão, que a gente fala, parece que a gente tá falando C e o S. E o mais facinho aí é o com som de Z, que é o exato, exatamente e o êxito, ok? Agora nós vamos também relembrar do vídeo aí que eu fiz para vocês e nós vamos completar essas palavras se vai ser escrita com X ou com CH. Então lembra lá das regrinhas, né? Se for depois de um ditongo, se for depois do prefixo em e depois eu trouxe e depois do início me. Então foram as 3 regrinhas. Lembra que eu trouxe para vocês também as exceções, tá? Que aqui nesse vídeo aqui nesse exercício tem uma exceção. Então vamos lá. Afrouxar. Olha um ditongo aqui, ó. Afrouxar, então a gente botou X. Puxar. Como é que a gente escreveu puxar? Vocês já viram puxar com CH? Lá no push da porta, né? Que tem empurre e puxe. Se push, a gente escreveu lá com X. O puxar a gente também escreveu com X. Chaveiro. Olha, o chaveiro a gente já sabe lá, né? CH. Faxina. Olha o China aí, ó. Nós vimos de X, né? Diferente de China, que China, o país lá é com CH. Mas na faxina, certo? A gente escreveu com X. Acolchoado, acolchoado. Olha aí, a gente escreveu com CH. Flecha com CH, ok? Chinelo, bem fácil também, CH. Churrasco também, muito fácil, CH. Ponche, ponche lá com CH. Abaixo, abaixo, todo mundo já sabe, né? O X. Xícara, a gente escreve bastante xícara com X, né? Não escrevemos com CH. Deixa eu me passar para cá. Vexame com X. Queixar, queixar. E aí a gente fez queixar com X. Chaminé de CH. Chama de CH. Chafariz lá também com CH. Olha o eixo aí, ó, um ditongo aí, então a gente colocou o X. Olha o encharcado aí, tia, você falou encharcado, é o prefixo em, então eu vou usar o X. Não, olha a seção, a regra aí. Encharcado vem de charco, né? Aquela palavra o quê? De alagado, né? De cheio. Então, essa é a exceção aí, correto? Então, o encharcado, apesar de ele começar com em, mas ele é uma exceção à regra e a gente vai escrever com CH, tá?
E enxurrada? A enxurrada não vai pegar aí em exceção à regra. Então, a enxurrada é o prefixo em e a gente vai escrever com X, ok? Mexa. E esse é mexa ou é mecha? Se for mecha, eu vou escrever com CH. Se for mecha, de mexer em alguma coisa, eu vou escrever com X, tá? Então, aqui eu escrevi de mecha, de mexer, né? Como se eu estivesse mexendo em alguma coisa. E se eu escrever mexa com CH, não vai deixar de dar certo. Só que é mecha de cabelo, tá bom? Então, vamos lá. Cochilar, aí a gente colocou o CH. E o capricho, CH também, ok? Vamos continuar aí no nosso livro. Nós vamos falar aqui de locuções adverbiais e advérbios. Bom, lá no nosso videozinho eu já expliquei o que era o advérbio, certo? E o que são as locuções adverbiais. A gente diz lá que o advérbio ele vai estar sempre ligado ao verbo, certo? E o advérbio ele vai dizer como ocorre aquela situação, né? Como deu aquela ação. Esse advérbio ele pode ser de várias coisas. A gente viu lá de tempo, modo. Vou trazer aqui para vocês todos os advérbios que a gente tem. E quando a gente fala aqui da locução adverbial, a gente diz que é quando a gente junta duas ou mais palavras, aí a gente palavras e a gente vai fazer uma locução adverbial, tá? Aqui no exemplo, nos exercícios, nada mais pra gente praticar e aprender melhor sobre isso. Então vamos ver aqui, ó. Releia o trecho. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Bom, esse não consegui aí, ó. A palavra destacada se refere ao quê? O não. Esse não é o embrulho ou é o conseguir? Ele está se referindo a quem essa palavra não? A gente viu aí que ele está se referindo ao não conseguir, certo? A gente não conseguiu desamarrar. Quando a gente fala o termo assinado na resposta anterior é um substantivo ou é um verbo? Conseguir é o verbo, né? Eu consigo, tu consegues, o verbo conseguir, ok? E aí a gente vê o quê? Que o não e o não ele está ligado o quê? Ao verbo conseguir. Então seria um advérbio, né? Então vamos completar as frases utilizando os advérbios do quadro. Tudo isso aqui, ó, rapidamente, sempre, amanhã e pouco, são as palavras que vão estar ligadas aí ao verbo da frase e são advérbios. Teremos de refazer a maquete de ciências. Então, o que? Pode ser o que? Amanhã, né? Seria um advérbio que a gente vai usar aí, o amanhã teremos de refazer a maquete de ciências. Agora aqui, eu enjoo quando viajo. Eu sempre enjoo quando viajo, né? Olha aí o advérbio de sempre, ok? A Lana comeu pouco no jantar. De carro, rapidamente chegaremos ao show, ok? Então aí nós temos os advérbios. Aqui eu trouxe aqui para vocês, né, o que o livro traz aí sobre os advérbios, né, que a gente classifica ele de acordo com essa circunstância lá que a gente viu. O livro trouxe aqui o de espaço, o de tempo e o de modo. Quando a gente diz aqui, a gente está falando do espaço, né, no meio da rua também, né. Ontem, na próxima semana, a gente caracteriza o quê? O tempo. Quando a gente caracteriza ali, ó, devagar, vagarosamente, a gente diz o quê? Que é de modo. E o livro também traz o de intensidade, ó, intensidade, afirmação, negação e o de dúvidas. Todos são as classificações aí do advérbio, tá? Eu trouxe aqui para vocês um outro que a gente vai classificar melhor aqui, ó.
essas classificações dos advérbios. Eu vou começar aqui por esse verdinho aqui, quando a gente diz ali, ó, o de afirmação. Quando você vê nas frases aí, sim, realmente, perfeitamente, positivamente, você vai dizer que está o quê? Afirmando. São advérbios de afirmação. O de lugar aqui, o de lugar, quando a gente fala embaixo, né, abaixo, acima, dentro, local onde aconteceu aquela circunstância, certo? A intensidade daquela circunstância, como é que a gente vai caracterizar a intensidade, né? O advérbio de intensidade, quando a gente bota antes, depois, ok? Quase, muito, pouco. E a gente vai dizer aí que é um advérbio de intensidade. Agora aqui, ó, quando a gente vai falar da dúvida, tia, né? A gente fala de dúvida quando? Aparentemente, provavelmente, cansaço. Aqui agora no advérbio de tempo, olha aqui, ó, quando a gente fala de tempo, né? Ontem, tarde, manhã, cedo, depois, tudo isso daqui vai classificar, ó, sucessivamente, primeiramente, tarde, vai classificar como um advérbio de tempo, né? Aquela circunstância ali do verbo. Advérbio de negação, quando a gente vai negar, esse é o mais fácil, né? Afirmação e negação. O de ordem, nós também temos, ó, advérbios de ordem, de exclusão, quando a gente fala lá, salvo, senão, apenas, exceto, correto? Exceto. O advérbio aí de inclusão, tá? O de inclusão, quando a gente vai incluir alguma coisa, a gente também tem essa classificação. E a classificação de modo. Todas essas formas aí de classificar os advérbios que a gente vai fazer aí nos exercícios, tá? Vou colocar a frase lá e você vai classificar o advérbio. Então, vamos lá para o nosso livro. Vamos voltar aqui no nosso livro e vamos fazer aqui, ó. Analise os advérbios nas frases a seguir e depois vamos classificar, tá? Exatamente isso aí que a gente vai fazer. Classificar qual é o tipo de advérbio. Ela estava muito ansiosa. Esse muito aí, a gente vai dizer que é um advérbio de quê? De intensidade, né? Aquela forma, né? Muito ansiosa. No meio do jogo, talvez, olha, o talvez a gente vai se ligar como de dúvida, ok? Foi o que aconteceu logo e depressa. O logo aí foi no tempo e o depressa foi o modo, né? Foi bem depressa. Obviamente, é o que? Um de afirmação, nós afirmamos. Então é muito importante você, a minha dica daí é você pegar esse slide aqui que a tia Janaína colocou aqui para vocês, que vai ter todos aí, e você fazer aí na sua casa, tentar imprimir e tentar a gente fazer aquela memorização aí do mapa mental, tá? Quais são as classificações do advérbio. Conforme a gente vai lendo mais, vai praticando mais, a gente vai gravando, memorizando, tá ok? Agora ainda aqui no seu livro, tá? Nós vamos aqui na página 21. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Esse desatar aí é quando a gente vai começar a falar sobre as locuções adverbiais, como é uma ou mais, tá? Mas aqui esse desatar, qual a expressão poderia substituir a palavra destacada, né? Quando a gente podia distribuir por fim. Olha aí, a gente tirou uma palavra que é o finalmente e colocou por fim. A gente usou duas. Então seria o que? Uma locução adverbial, tá? A gente utilizou duas palavras para dizer o quê? Para afirmar lá aquela circunstância. Então a gente coloca aí que são locuções adverbiais. E aí aqui a gente vai fazer no nosso livro, nós vamos substituir as expressões em destaques por advérbios, mantendo o mesmo exemplo. Então se eu faço assim, ó,
Lá o exemplo é: meu avô abordou o problema com sabedoria. Então, com sabedoria é a locução adverbial, porque são duas palavras. Eu vou tirar esse com sabedoria e vou colocar uma palavra só, somente um advérbio. Vou transformar a locução adverbial em advérbio. Meu avô abandonou o problema sabiamente. Então, com calma, a menina entrou na sala. Esse com calma, a gente pode dizer o quê? Calmamente a menina entrou na sala, né? Não precisa usar duas palavras, a gente usaria apenas uma, calmamente, ok? João colocou o cachorro no chão com carinho. Como é que eu posso trocar esse com carinho aí, né? Carinhosamente ele colocou o chão. Com certeza, né? Com certeza os alunos desistiram de assistir o filme. A gente bota lá: certamente os alunos desistiram de assistir o filme. As pessoas entraram na fila com tranquilidade. Tranquilamente, né? Tranquilamente. Aí as pessoas entraram na fila tranquilamente. Ainda aqui, agora nós vamos para a nossa última página para a gente finalizar nossas atividades de hoje, na página 22. Aí, o nosso livro está pedindo para identificar os advérbios ou as locuções adverbiais, tá? Então, o advérbio e as locuções adverbiais. De modo nenhum eles me deixaram sozinho. Esse modo nenhum aí é o que a gente vai classificar? A gente vai dizer lá que vai ser uma locução adverbial. Por quê? Nós temos mais de uma palavra. Então, é mais de uma palavra, então a gente já sabe que é uma locução. E de modo nenhum a gente diz que é de não, né? De negação. Esta estrada termina na praia. Bom, na praia eu já sei que tem duas. Então, se é duas palavras, eu sei que é uma locução adverbial e não um advérbio. E na praia a gente vai dizer que é de lugar, né? É o espaço onde que nós estávamos. Teremos o resultado da pesquisa em breve. Em breve, então são duas, então é uma locução adverbial. E o em breve é o tempo, né? Se foi longe, rápido, devagar, então em breve. Aquele secretário está sem dúvida mal assessorado. Então aqui nós temos duas palavras aqui, né? Três, né? O sem dúvida, como se fosse a locução adverbial, que é sem dúvida, duas palavras, a locução adverbial. E o mal é outra parte, né? Pode dizer que tá sempre destacado aí na vírgula. Então a gente vê aí que o locução adverbial é o sem dúvida, que é uma locução de afirmação, tá afirmando sem dúvida mesmo. E o mal a gente vai dizer que é de modo, que é um advérbio, porque só tem um, certo? Então, lembrou-se de lavar o tênis por dentro. Por dentro é locução adverbial, são duas palavras aí. E por dentro a gente vai dizer que é o lugar, né? A gente não seria espaço aqui, ó, porque o lugar é como se fosse aqui o sapato por dentro, né? Onde que a gente lavou o sapato? Por dentro, ok? Então, agora a gente vai fazer essa questão aqui de relacionar as informações aqui. A gente vai ler a frase e vai dizer se ela é de tempo, negação. A gente vai ver as classificações dos advérbios. Ou, quando tem mais de duas, no meio da calçada, com certeza a gente diz que é uma locução. Então, o garoto atendeu o cliente educadamente. Esse educadamente é o quê? É de tempo? Tempo não, é de negação, eu tô negando? Não, é o que? É o modo, né? O modo com que a gente atendeu educadamente. Então seria de modo, ok? Hoje meu irmão viajou. Esse hoje é de intensidade, é de dúvida, é um lugar, é uma afirmação, é um tempo, seria um tempo, né? Hoje, né? A gente lembra lá do tempo atmosférico que a gente estudou, né? Então vamos lá. Meu gato estava no meio da calçada. Bom, no meio da calçada a gente tem uma locução adverbial aí. E ela é o quê? É o quê?
É uma negação? É uma afirmação? É o modo? É o lugar, né? É o lugar onde estava meu gato. Então, é como tá no meio da calçada, uma locução adverbial de lugar. E o com certeza eu estou o quê? Afirmando, né? Uma locução aí de afirmação. Possivelmente eu estou afirmando? Não, né? Eu estou com dúvida, então seria ali de dúvida. Não dê importância que os outros dizem. Esse foi o mais fácil aí, né? Eu estou negando, né? O não, ele é de negação, é advérbio de negação. E o pouco? O pouco, eu tô falando da intensidade, se foi muito ou pouco. Os alunos estavam pouco interessados na aula de hoje. Os meus não, os meus eu acho que estão bastante interessados aqui na nossa aula, tá? E aí aqui a gente fez o quê? Finalizou nossa atividade de hoje, certo? Eu espero que você tenha captado isso tudo de informações aqui na tutoria. A gente conversa mais. Dúvidas, deixem aí o comentário aí que eu vou tentar tirar todas as dúvidas, ok? E aí eu vou deixar aqui para você. Chega por hoje e até a próxima aula, tá? Vou deixar até um desafio. Você que assistiu essa aula até o final, comenta aqui no finalzinho assim, ó. Faça uma frase usando um advérbio. O que você acha aí? Deixa aí pra mim que eu quero saber se você entendeu o que é um advérbio. Ou você pode fazer uma frase usando uma locução adverbial, tá? Eu vou deixar aqui os meus beijos virtuais pra vocês. E até a próxima aula. Bye, bye!